Mari Pessoa. Nossa, acabei de ver uma aranha, tem aqui, ó. Mas é uma aranhinha, sei lá, mas... Uma carinha de brama. Depois eu tenho que matar. Olha aqui, ó. Eu achei aqui, ó, uma cartinha, porque eu guardo essas coisas, né? Depois eu vou mostrar a caixinha ali. Então, eu acabei de ver aqui, ó. Eu mandei uma carta aqui pra minha mãe. Jandira Maria Sobrinho, Zanchi, Rua Montese, né? A gente morava na Vila Guaíra. O Brasil é feito por nós, um carimbo aqui. Acho que é isso, né? E esse castelo aqui foi uma exposição que eu fiz, eu recortei do cartaz lá, né? Olha aqui a rua que eu morava. Morava não, eu morei aqui. Eu morei num convento, tá? Durante uns 10 dias, talvez. O nome da rua aqui, ó. Mari Pessoa, na Gávea, Rio de Janeiro. Olha, tá me dando vontade até de, sei lá, de lembrar disso aqui. Foi um período, acho que foi o período mais horrível da minha vida, isso aqui. Onde eu fiquei nesse convento. Era um convento. Por que eu fiquei morando aqui? Porque eu morava em Copacabana, tá? E daí, eu acho que eu fiquei devendo lá. Eu não sei o que foi que eu trazia o pagamento. E a mulher lá, que era dona do apartamento, ela me jogou na rua. Eu fiquei na rua. Me jogou com minhas coisas lá. Aliás, ela prendeu coisas minhas, que tinha um monte de cartas de um namorado meu. Nossa, era tão legal aquelas cartas que ele escrevia pra mim. Umas cartas bem eróticas, assim, sabe? Ela ficou com aquilo, ficou com diários meus que eu tava... Sabe, pra fazer eu pagar. E eu não pude pagar. Não sei por que motivo, aliás, como sempre na minha vida, né? E daí, eu estava já com o Lutero nessa época. Foi lá que eu reencontrei ele, né? Porque ele foi meu professor no Sion, de teatro. E lá nós nos reencontramos e ficamos juntos. Só que ele também estava morando... eu fiquei com ele em hotel, né? A gente ficou... Viajei com ele, com a peça, foi bem legal, assim. Mas ele estava fora, ele não estava no Rio de Janeiro. Ele tinha ido para Cabo Frio, se não me engano, com a peça lá. E daí eu fui para esse convento aqui. Ah, que legal. Então era de graça o convento, isso que eu quero dizer. Não me lembro o nome do convento, mas era nessa rua, Mari Pessoa 91, Gávea. Então isso aqui parece, eu não sei... que interessante, né? Era horrível para mim ficar lá no convento, porque era aquela disciplina... Gente, vocês não fazem ideia da disciplina que era aquilo. Tipo assim, sabe como que a gente dormia? Era um baita de um quarto, era um salão, mas era enorme de um salão, cheio de cama, aquelas camas assim de... Sei lá. Olha, você tinha que dormir... Rio de Janeiro, você tinha que dormir com uma camisola afogada aqui. Sabe, igual aqui, manga aqui, um tecido duro, assim, pesado. Você tinha que dormir assim. Aí se você tirasse aquilo, né? Tinha que dormir desse jeito, então eu não conseguia dormir. Eu ficava ali, eu tinha um monte de pesadelo, mas eu tinha tanto pesadelo naquele lugar. Mas eram uns pesadelos horrorosos, assim, sabe? Aí de manhã você tinha que acordar, tipo, 6 horas da manhã você tinha que pular da cama, até antes, tinha uns que pulavam antes da cama para pegar o chuveiro quente. Acredita nessa? Quanto mais você demorasse para levantar, mais o chuveiro estava frio. Bom, era inverno lá, era tipo julho, mas mesmo assim, né, não era como em Curitiba, né? Aí depois você ia você ia primeiro para a igreja, lá tinha uma missa, a capela deles lá. Aí você tinha que assistir aquela missa, morrendo de fome, você tinha que assistir aquela missa, tá? Gostasse ou não gostasse, né? Tinha que participar, tinha que rezar, muita coisa. E depois você ia pro tal do refeitório, ficava todo mundo assim, de pé, na frente das mesas ali, dos pratos, né? Tinha que rezar de volta. Aí você tinha um pão, era um pão que eles davam para você, e mais nada. E o café com leite e tal. Se você quisesse mais alguma coisa, você tinha que sair comer na rua, sei lá, qualquer coisa assim. Não me lembro se tinha fruta no café da manhã, não lembro disso. Eu sei que daí você podia sair. E daí quando era 5 horas em ponto, você tinha que estar lá. Você tinha que estar lá, porque se você não estivesse, ficava na rua de volta. E daí depois também era mandado embora. Sem contar que você tinha que aguentar aqueles papos daquelas freiras, tentando te convencer de sei lá do que, tá? E eu estava lá, e o Lutero nunca vinha, e ele nunca vinha. O Lutero sempre fez isso comigo. Ele sempre me deixava em algum lugar e ele nunca vinha. Né? É que naquela época eu era tão jovem, eu tinha só 20 anos, eu não conseguia assim, eu não atinava que tinha homens que faziam esse tipo de coisa, que na verdade eles tinham abandonado a mulher, né? Não era isso que eles fazem? Eles fazem esse tipo de coisa, eles na verdade abandonaram, tiraram do horizonte dele. Quer dizer, o Lutero tinha me tirado do horizonte dele, essa era a verdade. Ele tirou várias vezes, me tirou do horizonte dele. Inclusive, uma eu estava grávida, quando ele me tirou do horizonte dele. Tá, daí ele foi lá para Montevidéu, com aquela peça Mágica da Vida, né, que ele fez com a Lota, com o Plínio. E eu fiquei em Curitiba grávida. Eu não ia voltar para minha casa, porque sabe o que meu pai ia fazer se eu voltasse para minha casa? Ele ia me fazer abortar a criança. Ele ia fazer isso. Eu sei que ele ia fazer. Ele ia me levar no médico, ele ia fazer isso. Então eu fiquei na rua. Eu fiquei morando na rua. Esse tempo eu estava grávida e o Lutero lá em Montevidéu, porque não tinha celular, não tinha porra nenhuma, né? Eu nem sabia onde que ele estava, na verdade. Eu tinha estado em Porto Alegre, primeiro, ele estava lá. Eu tinha pegado umas joias da minha mãe. Nossa, minha mãe tinha cada joia linda, gente. Então subia assim. Eu penhorei e ela deixava a gente penhorar. E a gente nunca mais via aquelas joias, né? Aí eu fui para Porto Alegre, lá fiquei com ele, né? Foi tudo legal. Daí eu voltei para Curitiba e daí ele foi para Montevidéu, não sei mais onde ele estava. E eu estava grávida.
Entendeu? Aí eu fiquei morando na rua, e como é que eu fazia para dormir na rua? Eu ficava lá na rodoviária, porque eu tinha só 20 anos, né? Então eu era lindinha, né? Aí eu ficava na roda ferroviária lá, eu ficava assim, passeando, até que eu via um homem. Aí, gente, que horror, mas é verdade. Eu via um homem assim que tinha uma cara mais de. Não de rico, né? Porque na roda ferroviária não tem muito rico, mas. Enfim, uma cara de quem podia me dar um dinheiro, entende? Aí eu chegava assim, sentava do lado desse homem, que eu nem sabia quem era, e contava uma história triste, contava a verdade, né? Que eu estava grávida, e o meu namorado lá não vinha nunca, e não sei o quê. E eu ficava. E daí o cara me dava o dinheiro. Era sempre a mesma coisa. Os homens me davam dinheiro para eu ir para um hotel. Sabe? Aí eu pegava o dinheiro, eu comia alguma coisa e ficava no hotel ali na frente da rodoviária. Gente, isso durou um mês, mais ou menos. Um mês. Todo dia, às 5 horas da tarde, que era a hora que chegava o ônibus em Montevidéu, eu estava lá, esperando o seu Lutero. Até o dia que ele veio, né? Aí, você acha que eu fiquei braba com ele? Que eu xinguei? Eu não fiz nada disso, eu abri meus braços. Lutero, ele veio aquele... E daí ele ficou comigo e ele casou comigo, entendeu? Foi por causa disso que ele casou comigo. E eu fiquei na rua mesmo, porque primeiro eu tinha ficado na casa lá da atriz da peça, e de repente fechou aquele apartamento, daí eu fiquei na rua de verdade. Então foi assim, tá? Eu era muito jovem, eu não conseguia imaginar que um homem pudesse me abandonar grávida. Não passava isso na minha cabeça. É por isso que eu fiquei ali, esperando o seu Lutero. Até hoje, aquela música do Chico Buarque, né? Aquela, esperando parada da Pedra do Porto com seu único velho vestido, cada dia mais curto. Essa música me machuca, sabia? Porque era isso que estava acontecendo comigo ali. Eu tava, só que não deu tempo de ficar com o barriga, mas era o que estava acontecendo comigo. Eu ia ficar esperando o Lutero eternamente, gente. Eu ia, porque ele era o pai do meu filho, ele era o homem que eu amava, ele era o meu namorado. Como que ele não vinha? Né? Só que isso foi só nesse começo. Depois ele não fez mais no nosso casamento, tá? Mas puta que pariu, né? Eu tive até que ir pro convento. E agora eu tô perigando ir pro convento, né? Eu tô perigando ir pra esse convento aqui de volta. Porque eu tô na justiça e se resolveram me prender, me mandar para um hospital psiquiátrico aí, nada mais será do que um convento.